Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. A civilização grega surgiu aproximadamente no ano 1200 a.C., em um lugar privilegiado, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Egeu. Era um território formado por uma península e um conjunto de ilhas. Os gregos foram um povo colonizador. Não se conformaram em permanecer no seu território. Eles buscaram novos lugares para ampliar a sua civilização. Eram excelentes navegantes e chegaram a muitos lugares do Mar Mediterrâneo, expandindo o comércio e o artesanato. Os gregos chamavam as cidades de polis, e cada uma tinha seu próprio governo. Estavam muito bem organizadas e todas tinham a ágora, a praça da cidade, a acrópole, a zona mais alta da polis, o teatro, onde representavam comédias e tragédias, as muralhas, que defendiam a cidade, e o Partenon, o templo onde veneravam os deuses. Esparta e Atenas são exemplos de cidades conhecidas e poderosas daquela época. Em algumas ocasiões, as polis tiveram conflitos e chegaram a realizar várias guerras, com a finalidade de ampliar o seu poder e o seu território. A sociedade grega era dividida em 2 grupos, os cidadãos e os não-cidadãos. Os cidadãos eram homens, nascidos nas polis e que tomavam as decisões mais importantes. Os não-cidadãos eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos, que não possuíam plenos direitos. Os gregos estabeleceram uma forma de governo chamada democracia, que permitia que as pessoas consideradas cidadãos tomassem decisões através da votação. Os gregos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Você conhece o Ares, o deus da guerra? E o Poseidon, o deus do mar? Eu acho que você já sabe que Zeus era o deus de todos os deuses. Nesta civilização surgiu a mitologia grega, uma coleção de relatos e histórias sobre os deuses e heróis que os gregos escreviam para explicar para as pessoas a origem do mundo e transmitir os seus valores. Você conhece a história do Hércules? Era o filho dos Zeus e um super-herói metade deus, metade humano. A força dele era tão grande que parecia de outro planeta. Os gregos eram extremamente curiosos e tinham vontade de conhecer tudo o que acontecia ao redor deles, seja sobre a natureza ou sobre o próprio ser humano. Assim, surgiu a filosofia, que em grego pode ser traduzida como amor à sabedoria. Alguns dos filósofos mais conhecidos são Platão e Aristóteles. Também neste período existiram matemáticos importantes, como Pitágoras e o Arquimedes, que tentaram aplicar a geometria e os números nas construções e na vida das pessoas. O interesse da civilização grega pela inteligência e pelo conhecimento fez com que ela se expandisse por todo o Mediterrâneo. As Olimpíadas também nasceram na Grécia. Não é incrível que continuem existindo até hoje? Na antiguidade, os Jogos Olímpicos eram realizados na cidade de Olímpia a cada 4 anos, e os melhores atletas de esportes como salto, lançamento de disco e corrida de várias cidades gregas participavam deste evento. Nessa época, os atletas competiam para ganhar coroas de oliveira ao invés de medalhas. Muitos valores olímpicos da antiguidade, como a colaboração, a disciplina e o esforço, continuam presentes até hoje. A civilização grega acabou em 146 a.C. Porém, hoje em dia a Grécia Antiga continua presente na nossa sociedade, na política, na cultura, na filosofia e inclusive no esporte. Estas são as 5 coisas que você deveria saber sobre a Grécia Antiga. Gostou? 5 coisas que você deveria saber sobre o Império Romano. Roma foi fundada há mais de 2.800 anos, a partir da união de várias cidades às margens do rio Tibre, onde hoje conhecemos como Itália. Diz a lenda que a origem de Roma ocorreu com 2 irmãos criados por uma loba, Rômulo e Remo. A
A princípio, Roma era uma monarquia governada por reis. Mais tarde, os romanos estabeleceram uma forma de governo chamada república, na qual não havia reis. Eram os políticos que chegavam a acordos e tomavam as decisões. Nessa época, Roma foi crescendo e conquistando grande parte da Itália e do Mar Mediterrâneo. Séculos depois, o governo da República entrou em crise e começou uma etapa conhecida como Império Romano. Nele, o imperador tinha todo o poder e era assessorado pelo Senado. O Império Romano foi uma grande civilização da antiguidade que ocupava todos os territórios que circundavam o Mar Mediterrâneo, de leste a oeste: Grã-Bretanha, Espanha, França, Grécia, norte da África e Síria. O exército romano era o responsável por conquistar novos territórios e manter a paz no império. Era formado por legiões das quais milhares de soldados chamados legionários participavam. Sua insígnia era uma águia, como esta, que você já deve ter visto em algum lugar. Os legionários eram muito bem treinados e recebiam formação militar. Os romanos eram excelentes estrategistas e conseguiram construir um império inteiro. A sociedade romana era dividida em vários grupos. Os patrícios eram o grupo mais poderoso. Pertenciam à nobreza e eram políticos e militares. Os plebeus formavam o que era considerado o povo. Eles eram artesãos, camponeses e trabalhadores. Os escravos não tinham direitos e eram considerados propriedade do império. Os romanos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses, como por exemplo, Minerva, a deusa da sabedoria, Netuno, o deus dos mares, Marte, o deus da guerra, e Vênus, a deusa do amor. As cidades tinham muralhas e tinham ruas feitas de paralelepípedos. Os romanos estavam muito preocupados em melhorar a sua organização e a sua arquitetura. Assim, eles construíram pontes para atravessar rios, estradas para conectar cidades e os famosos aquedutos para transportar água. Além disso, eles criaram edifícios destinados ao lazer, como circos e anfiteatros, onde eram realizadas corridas de carruagens ou lutas de gladiadores. Mas nem tudo era violento. Eles também construíram teatros onde representavam peças gregas e escolas para educar as crianças. No final do século IV, seus vizinhos, os povos germânicos, começaram a invadir os territórios romanos. Essa situação causou uma grande crise e fez com que o império se dividisse em dois: o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio. Dessa maneira, seria mais fácil gerenciar um território tão grande. O Império Romano do Oriente pôde ser mantido até 1453, enquanto o Império Romano do Ocidente dissolveu-se gradualmente até desaparecer em 476. Com a queda do Império Romano, começou a Idade Média. Depois de milhares de anos, a história de Roma ainda está presente na organização das nossas cidades, na política, na cultura e na arte. Outra contribuição muito importante foi o direito romano. Muitas leis e formas de entender a sociedade perduram até hoje. Estas são as 5 coisas que você deveria saber sobre o Império Romano. Você gostou? Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.